Heródoto take 1. Aí eles resolveram parar e aí mudei. Olha para você, olha para a câmera. Olha para mim. Ok. Heródoto, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ser acreditado como jornalista, historiador ou só jornalista? Acho que só jornalista. Tá legal. Tá. Heródoto, é o seguinte, eu não sei se o pessoal te explicou, mas eu vou te dar um contexto geral. É o seguinte, a gente está fazendo, eu te expliquei daquela vez, mas é assim, a nossa série é uma série de 6 episódios sobre imigrantes empreendedores. Então, nosso foco é a história da pessoa, de imigração dela. Então, o canal é o History Channel, então tem uma pegada de história no DNA do canal que é importante a gente explorar. Como a gente entendeu que dá para colocar a história, é contextualizar períodos históricos ou de quando o cara saiu do país dele de origem ou no Brasil. Então, que Brasil que o cara encontrou quando ele chegou, entendeu? Ok. Então, assim, eu vou te fazer as perguntas nesse sentido. Então, é legal que você me dê uma entrada para aquilo, sabe? Ok. Tipo, se eu te perguntar assim, o Brasil daquela época, o Tá. Brasil desse período Tá. e não sei o que, tá bom? Tá legal. Então, vamos lá. O nosso, esse nosso personagem, ele é esse que eu vou te fazer a pergunta agora, é um japonês e a família dele chegou em 32. Então, ele chega aqui em Santos, no Porto de Santos, e ele vai para o interior, tá bom? Tá bom. Então, eu vou te perguntar que Brasil que era de 1932. Ele chegou aqui em São Paulo. Eu lembro que, de fatos marcantes, tinha a Revolução de 32. Né? Eu acho que aí... vou te perguntar do Brasil, mas eu acho que naquele momento, 32 São Paulo era grande, era o que estava acontecendo, não é isso? Exato. Então, vamos lá. Heródoto, o que Brasil foi de 1932 que esse imigrante chegou e encontrou? O Brasil que ele encontrou? Olha, o Brasil que ele encontrou foi o Brasil na beirada de uma grande guerra civil. Por que razão? Porque desde 1930, o Getúlio Vargas tomou o poder pela força naquilo que se chama a Revolução de 1930. Inclusive com o apoio de parte dos políticos de São Paulo. Mas ao longo desse período, o Estado de São Paulo começou a se separar do Vargas, achando que o Vargas queria se perpetuar no poder e não convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, 1932 é o momento que São Paulo pega em armas contra o Vargas, primeiro porque quer voltar ao poder, segundo porque quer uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, era um período extremamente sensível vivido pelo nosso país nesse ano. Perfeito. E no aspecto econômico-político, como que estava o Brasil no começo dos anos 40? Olha, em 1940, o nosso país, o Brasil, ele estava se recuperando da grande crise internacional de 1929, que, aliás, não foi uma crise do Brasil, foi uma crise do capitalismo global. Mas, obviamente, atingiu os chamados países da periferia. O Brasil era um país da periferia. O Brasil era um país exportador de produto agrícola, especialmente café, e de matérias-primas. Ocorre que esses produtos ou pararam de ser consumidos no mercado internacional ou os preços despencaram. Então, até 1940, o Brasil ainda estava tentando se recuperar da crise 29. Mas pela frente vinha uma outra desgraça, a Segunda Grande Guerra Mundial, que começou em 1939. Perfeito. Em termos de economia, como que é? Não sei se você consegue responder isso. Se você falar que não, tudo bem. Que aspecto estava no começo dos anos 40 para quem quisesse começar um negócio? Como que era essa economia? Como que era o consumo nesse começo dos anos 40, Heródoto? Você consegue dar um recorte para nós? Olha, 1940 é o primeiro ano da Segunda Grande Guerra Mundial. E uma das primeiras coisas que aconteceram com a inclusão da guerra foi a dificuldade de você transportar mercadorias de um lado para outro no mundo. Especialmente porque as mercadorias eram basicamente transportadas por navio. Bom, com o fechamento dos oceanos, os países periféricos, entre eles o Brasil, tiveram que produzir seus próprios produtos. Então, por incrível que pareça, 1940 é um momento favorável ao empreendedorismo. É um momento favorável para você tentar fabricar o máximo que você pudesse de coisas de baixa tecnologia no Brasil. Então, muitas oficinas, muitas pequenas fábricas e muitos empreendedores se aproveitaram também da guerra para tentar se desenvolver economicamente aqui no nosso país. Perfeito.
Tem uma passagem que por volta de 1932, meados de 1930, da década de 30, o nosso personagem, que já a essa altura está no interior, ele contrai malária. E aí ele quase morre. Ele só não morre porque ele sai do interior de São Paulo e vem para o centro, e aqui tem mais conhecimento, e aí ele tem essa assistência. Heródoto, você consegue dar para nós um recorte? Como que estava a situação da saúde por esse período de meados de 1930, e para a população entender quando que houve uma política de elevação das políticas públicas de saúde, assim, como que estava e quando que teve um salto depois? Olha, o atendimento de saúde pública no Brasil, em 1930 até 1940, ele era extremamente precário, por dois motivos. Primeiro, falta de comunicação. As estradas eram precárias, as ferrovias eram precárias, enfim, você não tinha como chegar rapidamente nos povoados ou cidades do interior do país. Esse era o primeiro ponto. E por isso, nem médico nós tínhamos no país. Não havia médicos suficientes. Havia médicos nas cidades grandes, nas pequenas e médias, eles não existiam. Depois disso, tivemos também um avanço da medicina na década de 40 e 50, até incentivados pela guerra. Então, uma organização de uma saúde pública melhor estruturada, isso vem só depois de 1950 no Brasil, com o avanço da ciência e também com o processo de urbanização, ou seja, começa a saída do pessoal do campo em direção às grandes cidades brasileiras. Perfeito. A gente tem uma situação, Heródoto, que assim, no final dos anos 40, o dono da Balduco, o fundador da Balduco, ele começa a empreender. Você vai claquetar? Ela vai claquetar, que é para separar. Heródoto, aí o que acontece? Ele era italiano e ele não conseguia ter uma empresa dele, porque, segundo as pesquisas, existia uma lei que é da era Vargas que proibia imigrantes ser dono plenamente de um negócio. Ele tinha que ter sociedade. Você consegue nos contextualizar essa lei ou não? O que foi essa lei, ou o que era o objetivo dela? Durante o período Vargas, o Brasil acabou se envolvendo na Segunda Grande Guerra Mundial. É bom a gente lembrar que o Vargas era extremamente simpático aos países do eixo, o Japão, a Alemanha e também a Itália. Mas por outras circunstâncias ele acabou sendo pressionado a entrar na guerra do lado dos Estados Unidos e, consequentemente, declarar a guerra ao eixo. As empresas estrangeiras no Brasil, elas foram imediatamente estatizadas. Elas foram tomadas, não podia você ter empresa totalmente estrangeira no Brasil. Então, algumas alemãs, algumas italianas, elas foram tomadas porque eram inimigos. Mas não foram tomadas dos imigrantes italianos ou alemães que já estavam no Brasil, cujos filhos eram brasileiros. Mas com a chegada de outros imigrantes, ou italianos, ou japoneses, ou alemães, temendo que eles pudessem novamente estar ligados aos seus países de origem, o governo então estabeleceu que ele poderia instalar uma empresa desde que houvesse um sócio nacional. Ou seja, para caracterizar um período de nacionalismo das empresas do país de uma maneira geral. E não era só em relação aos italianos, era uma preocupação geral com o desenvolvimento de um nacionalismo, que aliás marca o segundo período do Vargas a partir de 1950. Perfeito. Esses italianos, o rapaz lá, o Carlos Balduco, ele começa uma doceria em 1952. Que país era aquele? Ele era de São Paulo, mas que Brasil era aquele do começo dos anos 50, Heródoto? Olha, na década de 1950, o mundo está vivendo já a Guerra Fria. Então você tem de um lado os Estados Unidos, do outro lado você já tem a União Soviética e uma briga forte entre os dois lados. Mas queria lembrar que também no Brasil há uma discussão ideológica muito forte. Se deveria haver a importação de capitais estrangeiros, especialmente norte-americanos, para serem aplicados na nossa economia, ou se ela deveria ser desenvolvida por aqui.
Ocorre que os capitalistas brasileiros não tinham uma inversão de capital suficiente para ser aplicado nos chamados projetos de base. Por exemplo, petróleo, por exemplo, aço, por exemplo, grandes ferrovias. Então o Estado assumiu essas características. Então é um período forte de estatização, só o Estado teria condições de fazer isso. Então é um momento em que o país está entrando na sua verdadeira revolução industrial. A revolução industrial no Brasil, ela acontece em 1950, mais ou menos 250 anos depois dela ter se iniciado na Inglaterra. E a sociedade? Que sociedade era essa de 1950? A sociedade de 1950 ela é uma sociedade extremamente conservadora, ainda de inspiração europeia. Então você não imaginaria, por exemplo, uma pessoa no centro do Rio de Janeiro, a capital do país, ou em São Paulo, querer entrar num teatro sem gravata e paletó, como eu estou aqui. Tinha que ter gravata e paletó. Extremamente conservadora. As mulheres eram consideradas apenas um elemento de segunda categoria nessa sociedade. Ela é uma sociedade ainda extremamente machista, patriarcal, que vem lá de trás, mas agora com as tinturas das mudanças pelas quais o mundo passava depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Eu creio que é esse o fenômeno. O outro é o crescimento das grandes cidades do país, especialmente a cidade de São Paulo, que em 1954 comemora o seu 4º aniversário, e ela já se gabava de ser uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e dizia, São Paulo não pode parar. Muito legal. O que você acredita, Heródoto, como que era receber os imigrantes? Se eu não te mandei na pauta, se você não sentia vontade e tudo, não tem problema. Se souber. Eu queria saber, para o imigrante, a gente recebia bem os imigrantes naquele período? A gente tinha preconceito? Estamos falando de imigrantes estrangeiros. Imigrantes estrangeiros. Como que era o ambiente na década de 50 para o imigrante, Heródoto? Olha, chegar no Brasil na década de 1950, como imigrante, ele era bem recebido, por 2 motivos fundamentais. Primeiro, porque os antepassados deles já estavam aqui. Os italianos chegaram aqui em 1840, italianos, espanhóis, alemães, então eles vieram no século XIX. Então você já tinha 1 ou 2 gerações de brasileiros de origem desse país. Então eles tinham com quem falar, eles tinham com quem se relacionar. Outra coisa, o imigrante olhava o Brasil como local de grandes possibilidades de empreendedorismo, de desenvolvimento econômico, social. E eles também eram recebidos porque o país, para poder se desenvolver industrialmente, precisava de uma mão de obra melhor qualificada que nós não tínhamos aqui. Então, os imigrantes vinham com essa mão de obra mais qualificada e, por esse motivo, eles eram bem recebidos na incipiente indústria brasileira que estava nascendo naquela época. Perfeito. Heródoto, um outro personagem nosso, vou fazer o stand-by, tá? Take 3. Heródoto, um outro personagem nosso, que é o criador do Habib's, ele começou o negócio dele em 1988, ano da Constituição Brasileira, a nova Constituição. Que atmosfera era esse país de 88, um ano antes da abertura da democracia, né? E um ano que foi feita a Constituição. O Brasil era aquele, e já tinha 1 ano, 2 anos do Plano Cruzado, né? Que momento era aquele, Heródoto, em 88? Olha, 1988 é o chamado fim da década perdida no país. É o período Sarney, é o período Collor, em que o Brasil ficou patinando durante muito tempo, por uma série de motivos. Um PIB ou em recessão ou crescendo muito pouco. O final de 80 e começo de 90 é uma tentativa de reerguimento econômico do país, especialmente com a possibilidade de reabertura do país para o comércio internacional e uma diversificação de produtos brasileiros para serem oferecidos no mercado internacional, principalmente o agronegócio. O agronegócio está tomando força nesse período. Ele está começando a ser responsável por uma balança comercial favorável. Então é o momento em que abrem algumas oportunidades na área comercial e especialmente na área de alimentos. Não se esqueça que é nesse período que as pessoas estão saindo de casa e almoçando na rua.
Ou seja, um sistema muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos. As cidades estão muito grandes, o trânsito está insuportável. Então as pessoas comem rapidamente em algum lugar e voltam ao trabalho. E eu creio que lanchonete, casa de esfirra, de pizza, etc., etc., começa a se desenvolver nesse período. E uma curiosidade, você entrava numa casa dessa, ela tinha pizza, ela tinha quibe, ela tinha esfirra, ela tinha bolinho de bacalhau, tudo no mesmo estabelecimento comercial. O que mostra que, inclusive, nos estabelecimentos comerciais, havia um congraçamento cultural das comidas trazidas pelos imigrantes. Perfeito. Terminamos aqui. Eu só vou fazer mais uma pergunta na sua opinião como brasileiro, como jornalista e tal. Qual riqueza, ou o que você acredita que os imigrantes agregaram para a construção da história e da riqueza do nosso país? Olha, o Brasil não seria o que é hoje se não tivesse a imigração de uma maneira geral. Quando eu falo imigração, eu não vou falar dos portugueses, porque os portugueses vieram espontaneamente para montar aqui o sistema da cana-de-açúcar no século XVI. Mas eu posso falar, por exemplo, dos negros que migraram para cá de uma maneira coercitiva. Os negros eram trocados na África e vieram para migrar e migraram para o Brasil. Obrigatoriamente migrar, mas foi uma migração. E trouxeram a arte, trouxeram a cultura e trouxeram o jeito de ser. Então, muito daquilo que a gente chama de ethos no brasileiro, a maneira de ser brasileira, ela é constituída no período colonial. Haja vista que há dados que dizem que vieram aproximadamente 3 milhões de negros africanos para cá. Então, é uma contribuição muito importante. Depois, nós tivemos outras vagas agora de imigrantes voluntários que vieram especialmente da Europa e vieram também do Oriente Médio, com a desagregação do chamado Império Turco-Otomano. Uma quantidade muito grande veio para cá. E com isso formou-se aquilo que a gente chama de um melting pot. Ou seja, um cadinho, um caldeirão de misturas, que é o que nós somos hoje. Perfeito. Alguma coisa? Foi ótimo. Agora. Deu tudo bem? Tudo certo. Então tá bom.